O sol do oeste caía sem piedade sobre o mercado, esmagando tudo que se movia sob sua luz branca e dura. Não havia sombras suficientes, nem misericórdia naquele céu limpo demais. O chão era uma mistura de poeira fina, fezes secas de animais e restos de palha pisoteada, levantados a cada passo por botas gastas e cascos inquietos. O ar cheirava a couro velho, suor humano e dinheiro contado com pressa. Ali, tudo tinha preço. Tudo, menos a compaixão. Homens gritavam valores, discutiam cabeças de gado, puxavam rédeas, batiam em cercas de madeira carcomida para mostrar força. Carros rangiam, sacos eram jogados no chão, moedas tilintavam como se aquele som fosse o único idioma que importava. As mulheres que circulavam pelo mercado andavam rápido, olhos baixos, aprendidas a não ver demais. Crianças observavam tudo em silêncio, absorvendo cedo demais como o mundo funcionava naquele pedaço do oeste. E, no meio de tudo isso, havia ela. Sentada sobre uma caixa de madeira áspera, lascada pelo tempo, a mulher permanecia imóvel, como se o corpo tivesse desistido de lutar contra a vergonha. Estava exposta ao sol e aos olhares, tentando se cobrir com os próprios braços, mas o gesto era inútil. A pele marcada de poeira e pequenos ferimentos ardia sob a luz impiedosa. Seu silêncio gritava mais alto que qualquer pregão do mercado. Ninguém sabia seu nome. Ninguém se importava em saber. Para aquele lugar, ela não era pessoa, era um erro deixado à vista, um incômodo esquecido no meio do comércio. O sol parecia demorar mais sobre ela, como se quisesse testar até onde um ser humano pode suportar a indiferença sem se quebrar por completo. E ali, naquele mercado sem alma, começava uma história que não falava de compra ou venda, mas do peso brutal de ser ignorada por todos. Os homens passavam por ela como quem avalia um objeto defeituoso. Alguns lançavam olhares rápidos, carregados de desprezo, como se a presença dela manchasse o chão que pisavam. Outros demoravam demais, olhos cheios de desejo sujo, sorrisos tortos, comentários murmurados entre risadas abafadas. Nenhum deles via uma mulher. Viam algo quebrado, algo que não valia o esforço de ser salvo. As mulheres desviavam o rosto. Não por maldade explícita, mas por medo. Medo de que o destino daquela desconhecida fosse contagioso. No oeste, bastava um passo em falso para cair do lado errado da vida, e olhar demais para a desgraça alheia era um risco que poucas estavam dispostas a correr. Ela sentia tudo. Cada olhar que feria mais que o sol. Cada riso distante que soava como um golpe invisível. O corpo doía, sim, mas era a mente que sangrava em silêncio. A humilhação não vinha apenas de estar exposta, mas de perceber que ninguém a reconhecia como humana. Era como se tivesse sido apagada do mundo sem aviso. Tentava se lembrar de quem fora antes daquele dia. Havia tido uma casa, um nome dito com carinho, uma vida simples, mas digna. Agora, tudo isso parecia pertencer a outra pessoa. O mercado não permitia passado. Só o presente cru e cruel. A crueldade coletiva não se manifestava em violência direta, mas na ausência de qualquer gesto. Ninguém a empurrou. Ninguém a chutou. Ninguém precisou fazer nada. E ainda assim, aquilo era violência. A mais silenciosa e eficaz de todas. O tempo se arrastava. O sol subia, como se quisesse provar que ainda tinha forças para queimar mais. E ela, invisível para todos, começava a acreditar que talvez realmente não valesse nada. Ele chegou ao mercado como sempre chegava, sem pressa, sem conversa desnecessária. Um ganadeiro de poucas palavras, ombros largos, mãos marcadas por anos de trabalho duro. O chapéu gasto escondia parte do rosto, mas não o olhar atento de quem já viu demais na vida. Veio vender algumas cabeças de gado e comprar provisões. Nada mais. O mercado era apenas uma obrigação, não um lugar de interesse. Sua rotina era simples. Acordar antes do sol, lidar com cercas quebradas, água escassa e dias longos demais. O passado tinha deixado marcas profundas, perdas que não se comentam, nomes que não se dizem mais em voz alta. Ele aprenderá a seguir em frente sem olhar muito para os lados. No oeste,
isso era sobrevivência. Caminhava entre os currais, observando os negócios com distância. Para ele, tudo aquilo era ruído. Até que algo mudou. Não foi um som. Não foi um grito. Foi uma sensação estranha, um peso repentino no peito, como se o ar tivesse engrossado. Seus passos diminuíram sem que ele percebesse. O olhar, acostumado a medir animais e homens, foi puxado para um ponto fora do lugar. Ele a viu. Sentada na caixa, pequena diante da imensidão do mercado, tentando desaparecer. Não era a nudez que chamou sua atenção, mas a forma como ela se encolhia, como alguém que já não espera nada. Havia dignidade naquela postura silenciosa, e isso o incomodou mais do que qualquer cena violenta que já tivesse presenciado. Algo estava errado. Não com ela. Com todos ao redor. O mercado continuava vivo, indiferente. Mas, para ele, o mundo parecia ter parado por um instante. Os olhos dela se ergueram devagar, como quem teme o próximo golpe. Encontraram os dele por um breve segundo. Não havia pedido. Não havia súplica. Apenas cansaço. Um cansaço antigo, profundo, que não se explica com palavras. Ele sentiu o conflito nascer dentro do peito. Poderia seguir adiante. Ninguém o impediria. Não era problema dele. No Oeste, cada um cuidava do que era seu. A lógica era simples, repetida milhares de vezes, e se envolver traz problemas. Ao redor, o mundo parecia esperar exatamente isso. Que ele desviasse o olhar. Que seguisse com seus negócios. Que aceitasse aquela cena como parte da paisagem, como poeira, sol e gado. Mas algo dentro dele resistiu. Lembrou-se de quem havia sido antes das perdas. De valores que o tempo tentou endurecer, mas não conseguiu destruir por completo. Aquele silêncio dela falava mais alto do que qualquer regra não escrita do Oeste. Ele respirou fundo. A mão foi até o ombro, onde carregava o próprio casaco. Um gesto simples. Pequeno demais para mudar o mundo. Grande o suficiente para mudar uma vida. Por um instante, hesitou. Sabia que, ao dar aquele passo, nada voltaria a ser simples. Haveria olhares, julgamentos, consequências. Ainda assim, avançou. O mercado continuou seu barulho. Os homens seguiram negociando. O sol seguiu queimando. Mas, naquele segundo exato, um homem decidiu não ser igual aos outros. E essa decisão silenciosa começou a romper a crueldade do deserto. O homem não anunciou sua decisão. Não fez discurso, não levantou a voz. No Oeste, palavras demais costumavam enfraquecer gestos que precisavam ser firmes. Ele apenas levou a mão ao ombro e retirou o próprio casaco, pesado, gasto pelo tempo e pelo trabalho. O tecido guardava o cheiro da poeira do rancho, do sol e de dias longos demais. Por um instante, segurou a peça nas mãos, como se estivesse medindo o peso do que estava prestes a fazer. Então deu um passo à frente. A mulher encolheu instintivamente, esperando mais uma humilhação. Mas ele se abaixou devagar, respeitando o espaço que ela ainda tentava proteger. Sem dizer uma palavra, colocou o casaco sobre seus ombros, cobrindo-lhe o corpo com cuidado, como quem cobre uma ferida aberta. O gesto foi simples. Não houve toque desnecessário, nem pressa. Apenas humanidade. O mercado reagiu em ondas silenciosas. Primeiro, o espanto. Depois, os murmúrios. Homens trocaram olhares, cochicharam entre si. Alguns riram, como se aquilo fosse uma piada sem graça. Outros franziram a testa, incomodados por alguém ter quebrado uma regra invisível e há de não se envolver. Pouco a pouco, o interesse se dissipou. Sem o corpo exposto, sem o espetáculo da vergonha, aquela cena já não servia como distração. Os olhares se afastaram. Os negociantes voltaram às moedas, ao gado, às próprias vidas. Para eles, o momento tinha passado. Para a mulher, porém, algo tinha acabado de começar.
O peso do casaco sobre seus ombros foi como um choque. A princípio, ela mal conseguiu reagir. O corpo permaneceu rígido, acostumado a esperar dor onde quer que houvesse contato humano. O tecido áspero contra a pele ardida trouxe uma sensação estranha, quase esquecida, de proteção. Ela respirou fundo, mas o ar pareceu não entrar direito. O coração batia rápido demais. Não entendia por que aquele homem fazia aquilo. O medo, velho conhecido, sussurrou que nada vinha sem preço. Ainda assim, algo diferente crescia dentro dela, uma emoção que não sentia havia dias, alívio. Pela primeira vez desde que fora abandonada, não se sentia completamente exposta. Não era mais um objeto à vista de todos. O casaco não apagava o que tinha acontecido, mas criava uma pequena fronteira entre ela e o mundo cruel ao redor. Os olhos arderam. Ela piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas. Chorar ali seria admitir fraqueza, e a vida lhe ensinara que fraqueza era perigosa. Mas não conseguiu evitar. As lágrimas vieram silenciosas, quentes, misturando vergonha e gratidão. O mais marcante não foi o casaco. Foi o modo como ele a tratou. Como se ela fosse alguém. Como se sua dignidade ainda existisse, apesar de tudo. O toque respeitoso, rápido e contido, foi como um primeiro curativo em uma ferida profunda demais para cicatrizar rápido. Ela fechou os olhos por um instante, segurando o tecido junto ao peito. Naquele pequeno gesto, encontrou algo que julgava perdido e a certeza de que ainda era humana. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não durou. Logo vieram os comentários. Risadas curtas, cochichos mal disfarçados, insinuações ditas alto o bastante para serem ouvidas. Alguns homens balançavam a cabeça, outros faziam piadas sobre o que ele estaria comprando ao fazer aquilo. O protagonista permaneceu de pé, imóvel. O corpo largo fazia uma sombra firme sobre a mulher sentada. Não respondeu. Não se explicou. Seu olhar percorreu o mercado uma única vez, lento, direto, suficiente para deixar claro que não se importava com opiniões alheias. Ele conhecia aquele tipo de julgamento. O Oeste era rápido em condenar qualquer desvio da norma. A compaixão, ali, era vista como fraqueza ou interesse escondido. Sabia que, a partir daquele momento, seu nome seria comentado, sua atitude questionada. Ainda assim, não recuou. Cada riso era um preço. Cada olhar atravessado, uma cobrança. Ele pagava em silêncio, consciente de que ajudar alguém naquele lugar significava carregar consequências que não estavam à venda no mercado. A mulher percebeu a tensão ao redor. Apertou o casaco com mais força, temendo ser o motivo de problemas maiores. Mas o homem não se afastou. Sua presença era um muro entre ela e o julgamento coletivo. Sem dizer uma palavra, ele mostrou algo raro no Oeste, que nem todo homem se curva ao olhar da multidão. Depois de alguns instantes, ele fez um gesto simples com a mão, convidando-a a se levantar. Não houve ordem, nem urgência. Apenas um convite. Ela hesitou. As pernas doíam, o medo ainda pulsava forte. O mercado era tudo o que conhecia naquele momento, mesmo sendo um lugar de dor. Com esforço, ela se ergueu. O casaco escorregou um pouco, e ele ajustou de leve, mantendo sempre a distância necessária. O contato breve foi suficiente para lhe dar segurança. Juntos, deram o primeiro passo para fora daquele círculo de olhares. A caminhada foi lenta. Cada passo parecia arrancá-la de algo que aprendia ao chão. O barulho do mercado começou a ficar mais distante. As vozes, antes tão altas, tornaram-se ruído. O sol continuava o mesmo, mas já não queimava da mesma forma. Ela caminhava entre o medo e a esperança, sem saber o que a aguardava além daquelas barracas. O futuro era incerto, mas o presente, pela primeira vez em dias, não doía tanto. Alguns ainda observavam. Outros já tinham esquecido. O mercado não guardava memória de ninguém. Para ele, aquilo era apenas mais um dia. Para ela, era o fim de uma humilhação que quase a destruiu.
Quando cruzaram o limite do mercado, o vento trouxe um silêncio diferente. O som de moedas e animais ficou para trás. O lugar onde fora deixada como mercadoria começou a se transformar em passado. Ela respirou fundo. Não sabia para onde ia. Mas sabia de onde estava saindo. E, às vezes, isso já era o bastante para continuar caminhando. A carreta estava parada a poucos metros do mercado, como se sempre tivesse esperado por aquele momento. Ele abriu um dos compartimentos de madeira e retirou um cantil e um pequeno embrulho de pano. Estendeu primeiro a água, sem pressa, sem palavras. O gesto era simples, mas carregado de intenção em oferecer, não impor. Ela segurou o cantil com as duas mãos, como quem segura algo precioso demais para ser real. Bebeu devagar, pequenos goles, temendo que aquilo acabasse rápido demais. A água escorria fria pela garganta seca, trazendo uma sensação quase esquecida de alívio. Depois veio o pão. Um pedaço duro, comum, mas que naquele instante parecia mais valioso que ouro. Ela comeu com cautela, olhando ao redor, como se ainda estivesse esperando que alguém reclamasse, que exigisse algo em troca. Mas ele apenas se apoiou na lateral da carreta, olhando o horizonte. Não a observava como quem vigia, mas como quem garante que tudo está em ordem. O silêncio entre os dois não era vazio. Era respeitoso. Ele sabia que palavras demais poderiam assustar, e ela não tinha forças para explicações. Cada gesto pequeno falava por si, e a água oferecida, o pão dividido, o tempo concedido. Ali, entre a poeira da estrada e o barulho distante do mercado, ela começou a entender que aquela ajuda era diferente. Não vinha acompanhada de promessas nem de cobranças. Apenas humanidade, oferecida nos detalhes mais simples. A viagem começou sem anúncio. Ele subiu na carreta, ajeitou as rédeas e esperou que ela se acomodasse. O caminho se estendia à frente como uma linha incerta sob o sol, atravessando campos secos e colinas sem nome. O oeste se mostrava vasto e indiferente, como sempre fora. Durante longos trechos, nenhum dos dois falou. O rangido da madeira e o som ritmado dos cascos preenchiam o ar. Ela observava a paisagem com atenção silenciosa, absorvendo cada detalhe como se precisasse se convencer de que aquilo era real. Em alguns momentos, fragmentos do passado surgiam em sua mente sem aviso. Uma casa simples, risos distantes, promessas que nunca deveriam ter sido feitas. As imagens vinham quebradas, dolorosas. Ela não falava, mas o peso desses pensamentos se refletia no olhar perdido. Ele percebia, mas não insistia. Aprenderá, com as próprias perdas, que algumas histórias só emergem quando encontram espaço seguro. E silêncio também podia ser cuidado. O sol avançava lentamente, marcando o tempo da viagem. O mundo parecia grande demais, e ao mesmo tempo, vazio. Ainda assim, ela sentia algo diferente e não estava sozinha naquele caminho. Quando o rancho surgiu no horizonte, não havia grandiosidade. Apenas cercas de madeira, um curral bem cuidado e uma pequena cabana próxima ao estábulo. O lugar era simples, mas transmitia ordem e trabalho honesto. Ele ajudou-a a descer da carreta e apontou para a cabana. Abriu a porta, revelando um espaço limpo, com uma cama estreita, uma bacia para banho e roupas dobradas sobre uma cadeira. Nada luxuoso. Tudo necessário. Ela entrou com passos hesitantes. O cheiro de madeira e sabão trouxe uma sensação inesperada de segurança. Ali não havia olhares curiosos, nem vozes julgadoras. Apenas silêncio e abrigo. Ele explicou, em poucas palavras, onde encontrar água e comida. Depois se afastou, dando-lhe espaço. O banho foi demorado. A água levou consigo parte da poeira, do cansaço e da vergonha acumulada. Quando se deitou, sentiu o corpo pesar como nunca antes. Pela primeira vez em dias, fechou os olhos sem medo imediato. O rancho não prometia felicidade, mas oferecia algo essencial, descanso. O sono, porém, não veio fácil. Quando finalmente adormeceu, os pesadelos chegaram rápidos. O mercado retornava em fragmentos distorcidos, vozes sem rosto,
risadas ecoando, o sol queimando mais forte. Ela despertava ofegante, o corpo tenso, esperando perigo onde não havia. A desconfiança ainda vivia nela. Cada barulho do lado de fora a fazia estremecer. O passado não se apaga com um teto e uma cama. Ele percebeu. Não entrou na cabana, não invadiu. Apenas deixou uma lamparina acesa do lado de fora e um pouco de água perto da porta. Um sinal silencioso de presença e proteção. Ela entendeu. Não estava sendo observada, mas cuidada. A noite passou lentamente. Entre sonhos interrompidos e despertares ansiosos, algo começou a mudar. Os fantasmas ainda estavam lá, mas já não dominavam tudo. Sem exigir gratidão, sem esperar reconhecimento, ele continuava fazendo o que julgava certo. E, naquele rancho simples, longe do mercado cruel, o primeiro fio de confiança começou a se formar. O oeste podia ser vasto, mas não era esquecido. As notícias viajavam mais rápido que os cavalos quando tinham gosto de escândalo. Não demorou para que os rumores alcançassem os ranchos vizinhos, atravessando cercas e mesas de jantar como vento seco. Falava-se da mulher que surgira do nada, trazida pelo ganadeiro solitário, aquela que ninguém conhecia e poucos queriam conhecer. As conversas vinham carregadas de suspeita. Perguntavam de onde ela viera, o que fizera antes, por que um homem como ele a levaria para casa. No oeste, o desconhecido sempre carregava a culpa até prova em contrário, e, muitas vezes, nem a prova bastava. Alguns vizinhos evitavam o rancho. Outros apareciam com desculpas frágeis, apenas para observar de perto, medir, julgar. Os olhares recaíam mais sobre ela do que sobre ele. Era mais fácil culpar quem já parecia quebrada. O passado dela, ainda que ninguém soubesse qual era, tornará-se arma nas mãos alheias. Ela sentia o peso disso. Cada visita inesperada, cada cochicho ouvido de longe, reacendia o medo antigo de ser rejeitada outra vez. O mercado parecia distante, mas o julgamento era o mesmo, apenas com outras palavras. O preconceito não precisava de provas. Bastava a diferença, o silêncio, o fato de ela não pertencer. O oeste não esquecia quem um dia fora visto como mercadoria. Para não afundar nos murmúrios, ela buscou refúgio no trabalho. Começou ajudando em tarefas simples e limpar, carregar água, separar ferramentas. O corpo ainda doía, mas cada movimento devolvia um pouco de controle sobre si mesma. O sol do rancho era duro, tão impiedoso quanto o do mercado, mas ali havia propósito. O cansaço vinha acompanhado de algo novo, utilidade. O trabalho não apagava o passado, mas o mantinha à distância por algumas horas. Aos poucos, ganhou força. Aprendeu a lidar com os animais, a entender o ritmo da terra, a respeitar o tempo das coisas. O suor deixou de ser símbolo de humilhação e passou a significar esforço honesto. A rotina tornou-se uma espécie de terapia silenciosa. Cada dia começava cedo e terminava com o corpo exausto, mas a mente um pouco mais leve. A dignidade, antes ferida, começava a se reconstruir nos pequenos sucessos, em uma tarefa bem feita, um animal cuidado, um dia completo sem medo. O rancho não oferecia promessas grandiosas, mas dava algo essencial, a chance de se sentir inteira outra vez. Os julgamentos não cessaram, mas ele não se explicou. Quando confrontado, respondia com silêncio ou frases curtas. Não devia satisfação a ninguém. No oeste, palavras raramente mudavam opiniões, ações, sim. Alguns homens tentaram provocá-lo, insinuando intenções ocultas, questionando sua honra. Ele permaneceu firme. O corpo grande e a postura tranquila diziam mais que qualquer resposta atravessada. Não buscava aprovação, apenas mantinha sua linha. Ele protegia sem discursos. Garantia que ela tivesse espaço para trabalhar e descansar. Não permitia desrespeito dentro de suas cercas. A liderança dele não vinha de ordens gritadas, mas da constância em fazer o que considerava certo. Essa postura começou a incomodar mais do que qualquer explicação poderia. O silêncio dele era um espelho, refletindo a crueldade alheia. Com o tempo,
a mudança nela tornou-se visível. A postura antes encolhida começou a se endireitar. O olhar, que evitava encontros, passou a sustentar o mundo à frente. A voz, antes quase inaudível, ganhou firmeza quando necessária. A vergonha não desapareceu por completo, mas deixou de comandar seus passos. Já não era a mulher sentada numa caixa, exposta ao sol e aos olhares. Era alguém que trabalhava, aprendia e seguia adiante. Ela começou a perceber que sua história não precisava terminar onde outros decidiram. Havia propósito nos dias simples, dignidade nos gestos cotidianos. O rancho, antes apenas refúgio, tornará-se lugar de reconstrução. O passado continuava ali, como uma sombra longa ao entardecer, mas já não escurecia tudo. Ela renascia devagar, com cicatrizes, sim, mas também com força. E, naquele pedaço isolado do oeste, longe do mercado sem alma, uma mulher recuperava algo que ninguém tinha o direito de tirar, o direito de existir com dignidade. O passado não desapareceu. Ele nunca desaparece por completo. Às vezes surgia sem aviso, em um cheiro específico, em um som distante, no silêncio longo demais ao cair da noite. As cicatrizes emocionais permaneciam ali, invisíveis aos olhos de quem passava, mas vivas dentro dela. Havia dias em que a memória do mercado retornava com força. O sol impiedoso, os olhares, a sensação de ser menos que nada. Nessas horas, o corpo enrijecia, e a respiração ficava curta. Mas agora era diferente. Ela já não se sentia sozinha dentro dessas lembranças. Aprendeu, pouco a pouco, que viver não significava apagar o que aconteceu, mas aprender a carregar o peso sem deixar que ele a esmagasse. O trabalho, a rotina e o silêncio respeitoso do rancho ajudaram a transformar dor em resistência. Cada amanhecer era uma pequena vitória. Cada dia concluído, uma prova de que ainda estava de pé. A força que surgia nela não vinha da ausência de sofrimento, mas da travessia. Era uma força construída na dor, moldada por ela, mas já não definida por ela. O que antes parecia uma ferida aberta tornava-se cicatriz, ainda sensível, mas não mais sangrando. O passado continuava existindo. Mas, agora, doía menos. Entre ela e o homem que a tirara do mercado, nunca houve posse. Nunca houve exigência. O vínculo que se formou era feito de algo raro no oeste e respeito. Ele nunca lhe perguntou mais do que ela queria contar. Nunca usou o gesto que a salvara como moeda de troca. Sua ajuda sempre veio sem lembrete, sem cobrança, sem expectativa de recompensa. Isso, por si só, ensinou-lhe algo profundo e dignidade não se negocia. A gratidão dela existia, mas não era barulhenta. Manifestava-se nos gestos simples, no cuidado com o rancho, no olhar firme que já não fugia. Eles dividiam o espaço e o tempo com uma compreensão silenciosa, construída dia após dia. Ele via nela alguém que reconstruía a própria história. Ela via nele um homem que escolhera agir quando todos preferiram ignorar. Nenhum dos dois precisava nomear isso. Entre dois mundos marcados por dor e silêncio, formou-se um respeito sólido. E, naquele respeito, a dignidade dela permaneceu intacta. O oeste seguiu seu curso. O sol continuou a nascer e se pôr sobre a terra seca. Os mercados permaneceram cheios de vozes, negócios e indiferença. Mas, em algum lugar entre as cercas de um rancho simples, uma lição silenciosa foi escrita. Um homem enfrentou a crueldade coletiva não com violência, mas com um gesto simples. Um casaco. Um olhar. Uma escolha. Não mudou o mundo inteiro, mas mudou o mundo de alguém. E isso foi suficiente. A verdadeira revolução moral raramente faz barulho. Ela acontece nos momentos em que alguém decide não seguir a multidão. Em que a humanidade fala mais alto que o medo do julgamento. O Oeste aprendeu, e ainda que não admitisse, em que o valor humano não se mede por passado, aparência ou rumores. Mede-se pela capacidade de reconhecer o outro como igual. E essa lição, mesmo que ignorada por muitos, permaneceu ali, firme como a terra sob os pés.
Esta história não é apenas sobre um lugar distante ou um tempo antigo. É sobre escolhas. Sobre quem decide agir quando o mundo prefere virar o rosto. A bondade não grita. Ela age. Um único ato pode não mudar tudo, mas pode salvar uma vida. Pode devolver dignidade. Pode lembrar alguém, e a nós mesmos, de que a humanidade ainda existe. Se esta história tocou você, reflita, quantas vezes a indiferença venceu por ser mais fácil? E quantas vezes um gesto simples poderia ter feito a diferença? Dedo indicador apontando para a direita curta se você acredita que a compaixão ainda importa. Dedo indicador apontando para a direita comente o que essa história despertou em você. Dedo indicador apontando para a direita compartilhe para que mais pessoas se lembrem do poder de um único ato. Dedo indicador apontando para a direita inscreva-se no canal, porque histórias assim não são apenas entretenimento e são lembretes de quem podemos escolher ser. Enquanto existirem histórias como esta sendo contadas, a humanidade ainda terá chance de permanecer viva.